Olá, que bom que você está aí. Hoje nós queremos falar aos pais. Nós queremos prestar nossa homenagem hoje aos pais e dizer a você que nos ouve aí, a sós, ou quem sabe com a sua família, à sua volta, que você é o cara, verdadeiramente você é o cara. Quer dizer a você que você é o cara porque você é o varão, você é homem de verdade, não é uma metamorfose ambulante. Você é homem, homem trabalhador, responsável, provedor e protetor da sua casa e da sua família, que tem muito orgulho de você, pois você nasceu homem. E você continua sempre sendo homem, homem honesto, homem trabalhador, cumpre os seus compromissos e é um exemplo para os seus filhos e é o orgulho da sua esposa também. Eu quero falar para você hoje sobre 3 privilégios de um pai cristão que são intransferíveis e inegociáveis. O primeiro privilégio é o privilégio de ensinar os seus filhos a serem gente honesta, gente leal, gente fiel, gente bondosa, gente verdadeira, gente amável, gente justa, gente sensível à necessidade das pessoas, especialmente os idosos, as crianças, os fracos, os desvalidos e os necessitados, ensinando sempre os seus filhos a serem gente de verdade. Você, papai, é o modelo. Você, papai, é um professor na sua casa, porque os filhos sempre estão olhando para você. Na vida nós temos visto alguns pais não terem muito sucesso com esse exemplo de grandes valores para com seus filhos, para apresentar o verdadeiro caminho, para mostrar o que na verdade é ser gente. A gente tem visto por aí muitos pais que não têm dado aos seus filhos aí um ensino correto, uma direção segura, um bom exemplo de comportamento em meio à convivência social. Nós temos visto pais que perderam seus filhos porque, ao invés de ensinarem aos seus filhos bons valores, bons princípios, têm ensinado coisas que não são muito dignas. Por exemplo, valentia. Temos visto pais no trânsito descerem do carro e discutirem, brigarem por qualquer coisinha no trânsito. E muitas vezes pais perderam os filhos porque o tiro que o outro estava direcionando ao seu pai, não é? Atingiu ao filho e não ao papai. E perderam o filho, lamentavelmente, de um gesto irresponsável, irrefletido, de valentia, perder o filho ou a filha dentro do carro. Eu me lembro de acontecimento, isso passou dos noticiários na televisão, de um pai que desceu à noite para brigar com alguns pichadores que estavam pichando o muro da casa. E aquele barulho, aquela discussão, aqueles gritos lá de fora, acordou o filho que já era adulto, estava ainda vivendo com seus pais, e o filho desceu para ver o que acontecia. E nem sabia que aquilo estava envolvendo alguém da sua casa. E perto da casa, naquela confusão, ele foi se aproximando e viu que seu pai estava ali lutando corporalmente com aqueles indivíduos, os pichadores. E ele foi então para tentar ajudar o seu pai, e ali, num golpe de faca ou qualquer outra arma, ou uma pedrada, não me lembro qual foi, então a arma do crime tirou a vida daquele rapaz. Pensa bem, tristeza para o pai. Fiquei muito comovido com isso.
Eu fiquei muito triste, porque certamente o pai sentiu pela vida toda. O seu filho foi, então, socorrê-lo e ele perde a vida. Se seu filho ficasse em casa, o pai também ficasse em casa, não teria acontecido este desastre, essa tragédia tão grande na vida de uma família. Assim, muitos pais têm ensinado coisas a seu filho que não são de nenhum proveito, muito pelo contrário, têm trazido à família muita dor também. Tem pais que ensinam seus filhos a não levarem desaforo para casa, ou seja, na escola, em qualquer lugar onde o filho estiver, não traga desaforo para casa. Se alguém bater, bata. Se alguém fizer, faça pior, mas não traga desaforo para casa, porque não aprenderam com o Senhor Jesus Cristo a oferecer a outra face, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, não é então o dar em troca, o dar na mesma moeda aquilo que a pessoa recebeu, que vai trazer solução para qualquer problema que possa surgir. Pais que ensinam os seus filhos a serem egoístas, dizendo, olha, o melhor é para você, o primeiro é para você, você tem que ter primazia, você não pode ser o segundo nunca. O primeiro deve ser seu, você deve tirar vantagem de todas as coisas. Isto é ensinar egoísmo aos seus filhos. Dessa forma, muitos pais que não são cristãos, que não conhecem o amor de Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus Cristo, eles não sabem como ensinar os seus filhos, mas você é um privilegiado. E para você é inegociável isso, você quer o melhor para os seus filhos, eu sei disso, e você tem feito o melhor para levar seus filhos no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos na palavra do Senhor, em Provérbios, no capítulo 23, nos versos 15 e 16, as seguintes palavras: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Olha que palavra maravilhosa. Se o filho tiver um caminho sábio, de quem ele vai aprender esse caminho? Do papai, papai que conhece a Deus. Então o coração do papai vai se alegrar, diz a palavra do Senhor. No verso 16 diz assim: e exultará o meu coração quando os teus lábios falarem coisas retas. Que bom ouvir o filho falar coisas boas, coisas retas, coisas que agradam, coisas do caminho da retidão. E quem ensina isso para o filho? O professor na escola? Nem sempre. Os amigos? Quase nunca. Os estranhos? Verdadeiramente nunca. É o papai que ensina as coisas boas, que depois ele vai então se reclinar e ouvir o retorno, a volta da boca dos seus filhos, aquilo que o papai ensinou para eles. Por isso, papai, é um alto privilégio você, então, ensinar os seus filhos a serem gente. O segundo privilégio inegociável, que é para o papai, não deve ser para outra pessoa, é privilégio dele, é de ser o maior amigo dos seus filhos. Olha que coisa linda, o maior amigo dos seus filhos. O melhor amigo dos seus filhos não está na escola, não está no futebol, não está nas noites de sábado. O melhor amigo dos seus filhos está em casa. E sabe quem é ele? É você, papai. Você é o cara verdadeiramente para os seus filhos. E como é bom essa amizade entre pais e filhos e pais. A visão pedagógica da Bíblia, ela é patriarcal. Ela vem do ensinamento do pai para os filhos, como sacerdote do lar. Então é um alto privilégio. Isso é de fato inegociável. O pai tem esse privilégio e vai exercê-lo com toda a sabedoria que vem de Deus, porque Deus ajuda o papai, Deus ajuda. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, mas Deus ajuda o papai
então a ser o mestre, o professor, esse verdadeiro amigo dos seus filhos. Eu me lembro de uma ocasião lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, quando, como pastor ali pertinho da delegacia, me chamaram para atuar e exercer ali um momento de conversa, de aconselhamento para um filho que estava sendo preso. Não sei o que ele fez na verdade. Eu estava entrando na delegacia quando vi o menino já lá separado, junto de um policial, e chegando vi que uma pessoa veio atrás de mim e gritando em direção àquele jovem. Era o pai dele que fora chamado. E ele começou a dizer, de novo, você me colocando em dificuldades, você trazendo problemas de novo, eu já estou saturado do que você anda fazendo. Essas coisas todas o papai estava falando. E aquele menino falou o seguinte para aquele papai, a primeira palavra dele para o pai foi: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. E sabe qual foi a resposta do pai para aquele filho? Ele disse assim: se você pudesse pedir, saiba que a minha resposta seria não. Que tristeza, não é verdade? Que coisa triste. Isso aconteceu há mais de 40 anos. E ainda eu me lembro desse fato. Um diálogo triste, maquiavélico, entre um pai e um filho. Que coisa terrível! Mas o pai cristão, que tem consciência do amor que ele deve devotar ao seu filho e trazer para o seu filho o conhecimento da vontade, da palavra do Senhor, esse privilégio deve ser exercido com alegria, com muita gratidão a Deus, porque Deus dá, sim, condição aos pais de serem amigos dos seus filhos e terem um relacionamento muito gostoso com os seus filhos. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus pode converter o coração do filho ao pai e do pai ao filho também. Essa palavra está em Malaquias, no capítulo 4, no verso 6, e eu vou ler para você esse versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, diz a palavra do Senhor. Que coisa linda, não é? Se há conflito, se há dificuldade, não se resolve sem diálogo, não se resolve fechando o coração um para com o outro, ou se afastando até fisicamente, mas Deus pode ajudar a tocar o coração. Se Deus fizesse isso no coração daquele jovem lá na delegacia, daquele pai lá na delegacia, mas não, ali era fogo contra fogo, ali era arame farpado contra arame farpado, não havia amor. Como pode conviver dessa maneira? E a palavra do Senhor diz assim: para que Deus quer converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai? Diz a palavra: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, quando um pai e um filho não têm aquele relacionamento gostoso, de amor, de companheirismo, de conversa, de troca de ideias, troca de experiências, aí há então uma abertura para a maldição. O que estava acontecendo naquele momento lá, que não era só aquele momento foi só um flash do que acontecia na vida do pai e filho, então é maldição. Maldição. Isto aí não é coisa boa. Ou você acha que isso é bênção, esse relacionamento? Não, isso é maldição. E quando não há um coração convertido ao outro dentro da casa,
a ruptura, a brecha está aberta para entrar a maldição. Inclusive, há coisas terríveis acontecendo entre pais e filhos porque não querem, não permitem o coração ser convertido pelo Senhor Deus para o bom relacionamento. Ainda mais, o terceiro privilégio inegociável de um pai é este: o privilégio intransferível de levar seus filhos a Jesus Cristo. Esse é o alvo, este é o plano de Deus para o papai: levar o seu filho, a sua filha, à presença do Senhor Jesus. Em Marcos 9, no capítulo 14 ao verso 29, ali uma história muito importante e ela é muito bonita. O começo dela é terrível. É aquele papai que levou o seu filho, que tinha um espírito mudo, o filho, portanto, estava endemoniado. Isso acontecia desde a sua infância. E aquele papai levou à presença do Senhor Jesus. Isso está no verso 17 de Marcos, no capítulo 9. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Esta palavra é importante. O menino sofria, o menino trazia muita tristeza para o coração do papai e da mamãe. Aquele pai não conseguia mais ver o seu filho sofrendo tanto. Ele traz então o seu filho para ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Privilégio do pai que leva o seu filho à presença do Senhor Jesus Cristo. Você já teve esse privilégio? Você está buscando esse privilégio? Você quer esse privilégio? Você, papai, instruir, ensinar a palavra do Senhor para levar o seu filho à presença do Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 22, há uma outra expressão que mostra como aquele papai tinha compaixão da condição espiritual do seu filho. Diz assim a palavra do Senhor: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse aquele pai. Ó Senhor Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele não falou só do filho e nem só dele. Tem compaixão de nós. Tudo aquilo que acontece na vida do filho, enfermidade, tudo aquilo que acontece na vida do filho, quando o filho não está conseguindo seu alvo no mundo, na escola, no trabalho, dificuldades no relacionamento social, o pai sente muito. Os pais sofrem também juntamente com o filho. Então ele diz assim: tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Senhor Jesus Cristo ajudou e curou aquele menino, tirou, expulsou aquele espírito mudo que fazia o menino então gemer, rolar no chão. Às vezes o espírito jogava-o no fogo, coisa terrível. Como é que um pai pode suportar isto? Mas este pai, amigo do seu filho, esse pai então levou o seu filho ao Senhor Jesus Cristo. Jesus curou seu filho e ele levou seu filho curado e salvo para a sua casa. Que coisa maravilhosa Deus faz por nós, Deus faz pelos nossos filhos, não é mesmo, papai? Vamos prosseguir nessa caminhada e Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Tenha sempre a sua vida no altar para que seus filhos possam olhar e se espelhar em você. A melhor, a maior herança
que um pai pode deixar para os seus filhos não é herança financeira. Se puder deixar alguma coisinha, que bom, não é verdade? Mas não é essa a maior herança, é moral, é espiritual, é herança de valores que o papai planta na vida do seu filho. Ainda aqui, estamos chegando ao final da nossa palavra, em Provérbios 23, aqui no verso 26, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos olhem para o meu caminho. Uma outra versão diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Tenha prazer os seus olhos em olhar para os meus caminhos, que o filho possa observar a vida do pai. Se o pai errar, se o pai falhar, o pai pode pedir perdão. Não é nenhum momento assim que vai trazer ao pai uma mancha na sua vida, mas às vezes o pai pode reagir de uma maneira ou outra e pensa, meu filho então vai ficar decepcionado. Antes da decepção, existe o perdão. E para que haja o perdão, precisa então acontecer no coração daquele que falhou um arrependimento. E quando a pessoa pede perdão, quando a pessoa pede desculpas, algo tremendo acontece no coração da outra pessoa. Um coração contrito, Deus não despreza. E também os nossos familiares, nossos queridos também não vão nos desprezar. Não, eles vão olhar a nossa condição de humildade e a gente vai mostrar para os filhos também que nós somos criaturas normais. O pai não é um super-homem. O pai, ele também é uma pessoa limitada. Então, ele pode pedir para o seu filho olhar para a sua vida, dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração e deleite os teus olhos nos meus caminhos. Os mesmos caminhos que o papai segue, o papai quer que os seus filhos também sigam o mesmo caminho. Assim, nós podemos também imitar para Jesus, imitá-lo completamente. Assim também, se nós, papais, estivermos seguindo Jesus, nós podemos dizer: sigam, filhos, o meu caminho também, que é o melhor para as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Pai de amor, nós pedimos a tua bênção para a vida dos papais e que eles possam, Senhor, com muita alegria, sentir na alma o privilégio, Senhor, de ensinar os seus filhos nos seus santos e retos caminhos. Ó Pai, que eles possam ser amigos dos filhos, que possam levar os filhos a Jesus Cristo, ó Pai, e que o papai possa sempre, Senhor, ter como meta na sua vida ensinar, ser um mestre espiritual dos seus filhos e não deixar esse privilégio para nenhuma outra pessoa, mas que o papai possa se antecipar e levar o seu filho a Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, papai. Deus abençoe toda a sua família. Amém.